Salmos, capítulo de número 42, a partir do verso de número 1, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. À medida que você for achando, se pudesse for de pé, 42, a partir do verso de número 1, Salmos de número 42, a partir do Salmo de número 1, aleluia, a palavra que Deus colocará em meu coração, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Vê se teu irmão está sem a porção da Bíblia Sagrada, oferece para ele, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: assim como a corça anseia pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com vozes de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, por isso lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu orava a Deus, pedia a Deus uma palavra. Deus então assim me direcionava a falar sobre esse tema. Então eu fui tentar estudar, tentar procurar. Confesso para os irmãos que eu queria ter tido mais tempo para poder preparar melhor a mensagem. Felizmente nós andamos numa correria surreal e não tive muito tempo para poder preparar a mensagem. Talvez até por falha minha mesmo, mas não consegui me organizar. Mas eu vou dizer algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração e algumas coisas que eu também, depois você gostando do assunto, da mensagem, querendo aprofundar o seu conhecimento acerca disso, você pode me enviar um e-mail e eu te envio o livro, uma cartilha do grande pregador Martin Lloyd-Jones, um excelente homem de Deus, que escreveu acerca desse tema de forma com muita propriedade, e vai te abençoar muito sobre isso, vai abençoar muito a sua vida. Aqui nós temos o salmista, ele falando sobre a sua vida, ele falando sobre a sua realidade, e a realidade do salmista agora é uma realidade de uma pessoa que está em profundo sofrimento, em profunda depressão. O salmista aqui, é bem possível que esse salmista morasse na terra do norte, acima em Israel, morasse longe da casa do Senhor, mas havia um desejo na vida desse salmista de estar na presença do Senhor. E ele está agora enfrentando algumas adversidades na sua vida. Ele agora está passando por um momento de treva, um momento de vale,
tão forte que dentro dele a sua alma começa a se agitar, a sua alma começa a se inquietar, a sua alma começa a se desesperar por causa das adversidades que ele tem enfrentado, que ele tem passado na sua vida. É verdade que ele não nos relata quais são as suas adversidades, mas uma coisa nós sabemos, que essa aflição de espírito e de alma na vida do salmista que escreve o Salmo de número 42, o está afastando ele da presença do Senhor, está tirando o salmista de louvar a Deus, de adorar a Deus, e não é diferente na nossa vida. Toda vez que nós perdemos a confiança no Senhor, toda vez que a nossa alma se abate, toda vez que nossa alma se angustia, toda vez que nos encontramos desesperados, não temos força para dobrar o joelho, não temos força para orar, não temos força para ler a Bíblia, nós andamos de um lado para o outro, vagando e perdido, mas nós não encontramos força, e assim o inimigo de nossas almas tenta nos abater, roubar a nossa alegria, tirar a nossa paz, para nos ver derrotados e fracassados espiritualmente. Ele tenta roubar a nossa alegria, ele tenta tirar a nossa paz, ele tenta tirar o conforto de Deus nos nossos corações. Para quê? Para nos ver desfalecidos. E é bem verdade que a gente fala assim, olha, um cristão não pode sofrer de depressão, porque afinal ele é um cristão, a alegria de Cristo. Mas tem muitos cristãos que sofrem de depressão. Tem muitos cristãos que sofrem de uma profunda tristeza na alma. Tem muitos cristãos que estão tristes, abatidos, sobrecarregados, fadigados, que não sabem como lidar com seus problemas espirituais, com seus problemas sentimentais, com seus problemas pessoais em suas casas. São inúmeros problemas que assolam as nossas vidas e rouba a nossa paz, e rouba a nossa esperança, e isso vai abatendo a nossa alma, isso vai destruindo a nossa vida por dentro, tirando o nosso vigor na presença de Deus. E assim, Deus então ele colocava essa palavra no meu coração, sobre a depressão espiritual, o que acontece, como nós podemos fazer para poder vencer. É triste nós olharmos a igreja do Deus vivo e vemos que tem muita pessoa que vive espiritualmente deprimida, e vê que tem muitas pessoas que vivem espiritualmente abatida, e vê muitas pessoas, é claro que às vezes é uma fase, e muitas pessoas vão passar pela fase da depressão espiritual. Grandes pregadores passaram, grandes homens da Bíblia viveram até mesmo viveram certas fases dessa depressão, mas é uma fase. Mas às vezes nós encontramos aquele cristão que não sai mais dessa fase. A depressão é tão aguda, é tão dura na vida dele, que ele vive sofrendo dessa profunda depressão de alma, de espírito. Ele vive tão entristecido, e isso é um grande problema, porque o que vai acontecer? Isso vai ser um grande problema para ele, porque ele não vai conseguir dar um bom testemunho da pessoa de Deus. Ele não vai conseguir, primeiro, desfrutar daquilo que Deus quer para ele. Deus quer trazer alegria aos seus filhos. É verdade. Poxa, pastor, o evangelho é duro, o evangelho é renúncia, o evangelho é entrar pelo caminho estreito, o evangelho é carejar o joelho na oração, isso é duro. O evangelho é ser perseguido, é ser maltratado, mas o evangelho não é viver triste, porque em meio a essas perseguições, Deus tem a alegria do Espírito Santo para a nossa alma. Deus tem renovo que vem do céu, que nós não sabemos explicar para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos nos conformar sem buscar essa alegria de Deus. Nós não podemos viver sem essa alegria de Deus. Uma vez Deus me falava sobre isso, que Ele coloca diante de nós um banquete, uma mesa farta, e muitos cristãos estão morrendo anêmicos e passando fome. Deus disponibiliza para nós tesouros espirituais, para poder nos alimentar, bênçãos espirituais, para nós podermos viver. Eu não estou falando de bênçãos materiais, que a igreja da prosperidade procura e busca, achando que esse material vai suprir a angústia que está dentro de alma. Ela compra um carro hoje, mas amanhã quer um melhor. Compra uma casa hoje, mas amanhã quer um apartamento. Compra aquele apartamento que é outro. E aquilo nunca supre o vazio, porque o vazio na vida do ser humano só pode ser preenchido pela pessoa do Espírito Santo. A comunhão com o próprio Deus que pode preencher o vazio e destruir toda a depressão que está dentro da nossa alma.
É por isso que o salmista ele começa falando: a minha alma, eu anseio por Deus. Porque ele está inspirado por Deus. Não é à toa que esse verso está na Bíblia. Ele está inspirado por Deus. Qual é a solução? Ansiar por Deus. Assim como a corça anseia, começa o verso de número 1, assim como a corça anseia pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti. Ou seja, o desejo de ter o coração dele, a alma dele, preenchida pelo próprio Deus, para poder passar a sua angústia. Ele sabe que só tem um remédio para a vida dele, não é riquezas materiais, não é a solução dos seus problemas particulares, é ter Deus dentro da vida dele, é ter Deus suprindo as suas necessidades. É tão interessante que a corça, os animais Deus criaram com uma ciência extraordinária. E cada animal tem uma ciência que, se o homem estudar, fica perplexo. A corça, os cientistas eles construíram em um lugar da Europa. Ela é um animal que dá na Europa, Ásia Menor. Eles construíram tubulações de água que passam embaixo da terra. E as corças daquele lugar, elas começaram a correr pelo instinto e pelo cheiro, que ela sente o cheiro da água de longe, ela sente a água de longe, está dentro dela o cheiro, o instinto dela, e o barulho e o cheiro da água correndo dentro das tubulações faziam com que as corças viam de um lado para o outro, desesperadas, tentando achar a nascente de água, tentando encontrar aonde tinha uma água fresca para ela beber. E agora o salmista ele está falando isso: olha, como a corça desesperada, ela procura, ela busca pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, assim eu vou te buscar, Senhor, para eu ser saciado com a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ficar vivendo uma vida de depressão, sabe por quê? Nós deixamos de experimentar as bênçãos de Deus para nossas vidas. Nós deixamos de experimentar a alegria de Deus para a nossa vida. Quando eu falo bênção, eu não falo de bênção material, eu falo de bênção na sua plenitude. Deixa eu te falar uma coisa: o judeu, quando ele saúda alguém, ele não fala olá, oi, tudo bem, rai, como... ele fala shalom. E shalom significa paz, ou melhor, plenitude. Em outras palavras, ele está tanto perguntando quanto profetizando uma vida plena. Ele está dizendo: vai tudo pleno com você, tem plenitude na tua vida, sentimental, espiritual, financeira. Deus está cuidando de você com a sua plenitude. Jerusalém é a cidade de temor e de plenitude. Deus quer nos dar plenitude à nossa vida. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando da ausência de necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer deixar a ausência de necessidade. Ainda que tu chega na minha casa hoje, abre a geladeira, não tenha nada hoje, mas amanhã vai chegar, porque Deus é ausente de necessidade na minha vida. Louvado seja o nome. Vai ser ausente, a necessidade não vai ter. Deus vai resolver os meus problemas sentimentais, Deus vai resolver os meus problemas espirituais. Mas isso a nossa alma tem que ansiar pelo nosso Senhor. E isso é um grande problema na vida do cristão. Ele vive uma vida de derrota porque há uma depressão dentro dele e ele não busca o remédio, ele não busca como cuidar, como tratar dessa tristeza que o machuca, que o destrói. E o pior de tudo, não é porque ele perde as bênçãos, é porque ele torna o testemunho de Deus falível. Ele torna o testemunho de Deus fraco, ele torna o evangelho fraco, ele torna Deus fraco, ele torna o evangelho miserável, ele envergonha o evangelho de Deus, ele degrina a glória de Deus. Como assim, Léo? Deixa eu te explicar. Você chega no seu trabalho e você nem percebe, e você começa a reclamar, e você daqui a pouco começa a blasfemar, e daqui a pouco você começa a tristeza é tão nítida na tua face, a tristeza é tão nítida na sua vida, que as pessoas olham: poxa, ele está oprimido, o evangelho oprime ele lá, oprime ele, também não pode fazer nada, pode sair, não pode fazer isso, não pode, está oprimido, está triste demais. Eu não ser cristão? Você não. Eu não vou ser cristão. Eu olho para um cristão e eu vejo ele oprimido e deprimido. Como eu vou ser cristão? A glória de Deus, então, ela é maculada por causa da nossa depressão. Por causa da depressão que vai na nossa vida. Eu já contei isso aqui um dia. Um dia eu estava muito triste, passando um momento de dificuldade, e eu ia para o trabalho, e de repente o meu semblante estava decaído. Mas não era só naquele dia, algumas semanas eu estava com raiva de tudo e estava muito chateado. Estava muito chateado, muito chateado.
E eu estava triste mesmo. E até obrigado por Deus, triste. Estava triste mesmo, baixando a cabeça, andando triste, cabisbaixo, uma angústia dentro de mim. E daqui a pouco eu comecei a falar com o Senhor. E o Espírito Santo veio até mim e falou assim: assim que você quer testemunhar o nome? Eu falei: assim como, Deus? Assim como? Eu quero testemunhar o seu nome. Com essa tristeza que está na sua face, quem vai querer me seguir? Quem vai querer me adorar? Vendo a tristeza que há dentro da sua alma, vendo a tristeza que há dentro do seu rosto. E Deus me deu uma palavra que o parecer alegre formoseia o rosto. E eu comecei a glorificar a Deus. Eu falei: então tira, Deus, tira essa tristeza, porque a minha alma está abatida. Ó Deus querido, traz uma alegria para mim. Louvado seja o nome do Senhor, para que as pessoas possam ver a sua alegria e elas possam querer te adorar, e elas possam querer te seguir. Louvado seja o nome do Senhor. E cada pessoa lá no trabalho testemunhava isso, as pessoas falavam sobre isso. Era um testemunho particular na minha vida, uma alegria. Por incrível que pareça, como a pessoa vai te invejar se você não tem nada para ser invejado? E eu só pensei isso. Eu falei: eu acho que inveja a alegria do Espírito Santo de Deus na minha vida. Então eu não tenho nada, eu ganhava menos que o salário mínimo, pobre do pobre. O que eu ia ser invejado? Só pode ser a alegria de Deus no nosso coração. Graças a Deus pela alegria do Espírito Santo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para as pessoas entenderem essa alegria. Não tem como você explicar. Dá vontade de você pegar a pessoa e tentar colocar dentro dela para ela poder sentir, bater na cabeça dela para ela tentar entender. Mas não dá. Mas se você entregar a sua vida para Deus, se você colocar a sua vida à disposição de Deus, a alegria do Espírito Santo vai te tomar. A tua alma que está abatida vai ser lavada pelo sangue de Jesus, e você vai sentir a graça e o amor do Espírito Santo. Louvado seja. E quando as pessoas, elas vão achar assim, elas vão examinar a sua vida. Poxa, ele não tem carro, ele anda a pé, ele não tem isso, ele não tem aquilo, mas por que ele é alegre desse jeito? No mundo que as pessoas só aparentam ser alegres quando ela tem. Por que ele é alegre? Porque ele tem o maior de todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra. Esse é o nosso testemunho que precisamos dar. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista, a tristeza dele era tão profunda que o verso 3 ele diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite. A tristeza do salmista era tão forte, era tão aguda a sua depressão, que ele perdeu o apetite, que ele perdeu o prazer na comida. Eclesiastes diz que comer, beber e se alegrar também é um dom de Deus, também é uma dádiva, um presente de Deus. Só que agora o salmista ele está tão triste, ele está tão angustiado pela sua situação de vida, que ele não tem prazer no alimento, que ele não tem prazer em comer o alimento, ele foi o apetite. E ele diz: as minhas lágrimas tornaram-me do meu alimento. Ou seja, de dia e de noite ele estava chorando por causa da sua tristeza e do seu lamento, e as lágrimas dele estavam sendo o seu próprio alimento. Só que no verso 2, no verso anterior, a tristeza dele também tem um anseio. Ele diz que a alma dele tem sede de Deus, a alma dele tem sede do Deus vivo. E ele diz: quando eu entrarei e me apresentarei ante a tua face, louvado seja Deus. Ele tem uma tristeza, mas ele sabe que se ele se apresentar ante a face de Deus, Deus tem um remédio para a alma dele, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vou me apresentar ante a face de Deus, diz o salmista, se nós tivéssemos a capacidade de olhar a nossa vida de fora, como eu falei, como os outros não veem, estamos cercados de uma tamanha nuvem de testemunha, é isso que diz a palavra. O tempo todo você é examinado. Olha, se você, como uma pessoa normal, é examinada, todos são examinados. Você, como cristão, você é muito mais examinado. Os anjos te examinam, os demônios te examinam e as pessoas te examinam. E nós estamos cercados de uma tamanha nuvem de testemunha. Se é anjo, se é demônio, se é pessoa, está todo mundo te olhando. Os anjos estão torcendo
Porque fomos feitos como espetáculo ao homem e aos anjos, e as pessoas estão olhando a nossa vida para duas coisas: uma, para nos acusar, ou duas, uma esperança de que ela também pode mudar. Ela vai olhar para a sua vida, no primeiro instante ela não vai acreditar, no segundo instante ela vai examinar, para ver se é aquilo mesmo. E quando ela vê que você mudou, ela vai esperar, para ver se é verdade, porque se você for, ela pode também. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela quer ver a alegria de Deus na sua vida. E se nós pudéssemos em um momento sair e olhar para nós teríamos grande vitória e libertação sobre a nossa vida. Porque nós íamos ver como a tristeza em nossa vida dá mau testemunho do nosso Deus. E nós íamos falar: eu não posso ser assim, eu não posso ser triste desse jeito. Eu não posso viver angustiado desse jeito. Nós temos nas Escrituras, não vou falar detalhadamente, nós sabemos que a psicologia, ela divide os temperamentos, já nem me lembro os 4 aqui de cabeça, tá? Mas vocês sabem os temperamentos de cada pessoa, né? O sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico, se eu não me engano. Mas eu queria falar de 2 tipos de pessoas: do extrovertido e do introvertido. Isso se torna importante porque isso vai mostrar a forma que essas pessoas agem e a forma que Deus age na vida dessas pessoas. Primeiro, a pessoa que é introvertida, ela tem muito mais possibilidade de sofrer de depressão, porque ela guarda tudo para si. Se ela cometer um pecado, pode ter sido muito lá atrás, muito passado, ela ainda vai, Deus já tem perdoado ela, mas ela ainda vai lembrar daquele pecado. Ela vai ficar guardando aquele pecado. Ela também vai se julgar muito, 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 a ponto disso causar até mesmo essa tristeza, essa profunda tristeza. O seu grande julgamento, o grande julgamento dela própria sobre ela si própria. Eu não estou falando que nós não devamos nos julgar, mas é um julgamento tão excessivo que ela faz, que isso a torna mais depressiva. Pessoas introspectivas. Nós poderíamos falar de Jeremias, nós poderíamos falar de Paulo, nós poderíamos falar do grande pregador reformista, batista inglês, Charles Spurgeon. Introspectivo. Muitas das vezes vivia deprimido, e o pregador às vezes saía pela rua triste, e ele entrava em uma igreja, e ele ia ouvir a mensagem, precisando de uma mensagem. De repente ele ouve a mensagem, a sua própria mensagem. O pregador desce do altar e fala: poxa, Charles Spurgeon, me desculpa, porque eu não tive tempo de preparar a mensagem. Aí eu peguei a mensagem e disse: não tem problema não, eu fui abençoado com essa mensagem. Então pessoas que são deprimidas por causa da sua introspecção, por causa de serem fechadas e guardarem para si. As pessoas que são extrospectivas, elas têm menos facilidade de sofrer com isso, porque elas colocam para fora, elas falam com todo mundo, elas são mais presentes em grupo. Isso faz com que a depressão na vida dela não seja algo tão nocivo quanto a pessoa introspectiva que se isola, que se guarda, que se fecha, que não fala dos seus problemas. Então, para você ser curado, você precisa saber em qual grupo você está, em como você vai ser tratado. Você precisa saber aonde está a sua vulnerabilidade. Você precisa saber aonde está a sua fraqueza. Você precisa se conhecer. A Bíblia nos ensina isso o tempo todo, que nós precisamos nos conhecer. Por isso que a Bíblia é como se fosse um espelho para mostrar quem nós somos, para mostrar as nossas falhas, os nossos erros. E através das nossas falhas e dos nossos erros, nós vamos começar a fechar as brechas. Nós vamos começar a cortar aquilo que pode nos levar a falhar com o nosso Deus, aquilo que pode nos levar à tristeza, porque nós sabemos que a raiz da tristeza e da depressão no coração de qualquer homem está no pecado. E aonde posso tirar, aonde eu posso cortar as vulnerabilidades em mim para que o pecado não entre? Porque se não houver pecado, não há distância de Deus, e se não houver distância de Deus, alegria plena na vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido para que Ele não possa nos ajudar,
que o seu ouvido não está gravado para que ele não possa nos ouvir, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades afastam o nosso Deus de nós. Então a única coisa que afasta Deus é o pecado. Eu preciso me conhecer. Você precisa se conhecer. Aonde está as suas brechas? Aonde está a sua vulnerabilidade para você ser tratado? Louvado seja o nome do Senhor. E é óbvio, se existem pessoas diferentes, o tratamento também vai ser diferente. Eu não posso, um médico não pode chegar e falar e dar uma dieta para a pessoa A e pegar a mesma dieta e dar para a pessoa B. São pessoas diferentes. Nós somos diferentes. Deus criou cada pessoa com suas características. Se fisicamente somos diferentes, também somos diferentes sentimentalmente, também somos diferentes espiritualmente. Deus criou isso e possibilitou a comunidade e união, e nós precisamos entender essa diferença. Então, se há diferença na receita médica para tratar pessoas através de uma dieta, também há diferença na questão espiritual. Por isso você precisa conhecer em que parte eu preciso ser tratado, aonde eu preciso dedicar a minha atenção e fechar a brecha, aonde eu preciso ir ao Senhor em humilhação para que Deus possa cortar o que está roubando a minha alegria, aonde Satanás está achando brecha para me acusar, aonde Satanás está roubando a alegria do meu coração. Nós precisamos fazer esse exame, esse autoexame. Essa é certamente a principal causa, tá? Vão ter várias, mas a principal causa da depressão espiritual certamente é a incredulidade. A incredulidade, mas pastor, eu tenho muita fé. Tu não entende, a minha fé é muito grande. Se você tem depressão espiritual, você não tem muita fé, não. A incredulidade, ela é a principal causa da nossa depressão espiritual. Por quê? Porque a nossa alma se desespera e se torna angustiada e se torna desequilibrada quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não descansamos nas promessas do Senhor, quando nós não acreditamos que Deus vai entrar com socorro. Nessa hora nós ficamos desesperados. Pronto, tenho isso para pagar e Deus não vai entrar e agora ferrou tudo e vai para o SPC, vai para o Serasa, vai para o Banco Central e o coração do crente está abatido. Se fosse esse o nosso pior problema, Deus tem o poder de ir lá no Banco Central e mandar voltar. Deus tem o poder de fazer tudo. Você precisa confiar e crer e depositar sua confiança no Senhor. O nosso Deus tem o poder de entrar e fazer o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos confiar, porque o diabo, ele usa a nossa incredulidade para poder nos afligir, para poder nos afrontar. Ele usa a nossa incredulidade para não nos permitir dar um passo à frente, para não nos permitir andar alegre. Ele usa a nossa incredulidade para isso, colocar esse jugo em nós. Um jugo pesado que nós carregamos. E nós prestamos mais atenção no que o diabo tem a nos dizer. E caímos derrotados, ao invés de nós prestarmos atenção em Deus, esperarmos em Deus. O diabo vira e mexe, vem falando no nosso ouvido, o diabo vira e mexe, vem dar um palpite, e às vezes nós ouvimos o diabo, ao invés de irmos à palavra de Deus e esperar somente em Deus. O salmista disse, espero somente em Deus, porque eu ainda o louvarei, louvado seja o nome de Deus. O diabo está nos enganando, citando, tu não vai conseguir, não vai sair, tu não vai casar, não tem condição, está assim, está assado, e você vai se abatendo, olhando as circunstâncias, e a sua alma vai se entristecendo, e você não tem força para orar, não tem força para jejuar, porque está ouvindo a voz do diabo. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque você vai ver o livramento do Senhor, vosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Josafá estava desesperado. O profeta disse para ele, fique de pé e louve ao Senhor, e você virá o livramento do Senhor vosso Deus. Fique de pé adorando ao Senhor. Não caia prostrado diante das acusações do inimigo, diante das portas fechadas. Não caia prostrado.
Quando eu digo prostrado, não é prostrado para orar, é prostrado sem fazer nada, na sua depressão, chorando consigo mesmo. Eu sou um pobre coitado, eu sou um miserável. O salmista estava com a alma batida, ali caído, esquecido, em um quarto escuro. Não é para você estar assim, é para você estar adorando e confiando no Senhor, porque o anseio do salmista era estar na casa de Deus. Como eu tinha saudade da época que eu ia em procissão, louvando, glorificando e exaltando meu Deus. Porque essa é a alegria do cristão, essa é a alegria do servo do Senhor, ir em direção à casa de Deus, ir na casa do Senhor, ouvir ao Senhor, sentir a presença do Senhor, ser agraciado pelo Senhor. Espera somente em Deus. O diabo, ele tenta roubar a nossa fé. Lá em 1 João capítulo 5, verso 4 diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Se você anda crendo, você anda como um vitorioso. Se você para de crer, você vai andar como um derrotado. Mas um dia eu criei, mas a tua fé tem que ser constante, ela tem que crescer cada dia, ela tem que evoluir cada dia a sua fé tem que estar maior, porque cada vez as provações serão maiores, cada vez você será mais testado, cada vez você será mais provado pelo Senhor, cada dia. Quando você é novo convertido, as provinhas são aquelas bem facinhas. Quando você amadurece um pouco mais, Deus pode pesar um pouco mais, porque Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos melhorar. Qual pai não corrige ao filho que ama? Então Deus coloca uma situação. Qual pai não diz não para os seus filhos? Nós temos uma geração de adolescentes mimados, arrogantes, soberbos, sem repreensão, desobedientes, porque os pais não dizem não. Oxalá que os pais dissessem não, é não. Falei para meu filho, não, é não, não é não. E ponto final. Autoridade. Quem é o sacerdote da casa? Quem é? As crianças têm. Mas o meu amiguinho tem tudo. Problema, você não tem. E ponto final. E Deus não nos quer fazer isso, criança mimada, na presença dele. Deus nos quer maduro. Então, às vezes, Deus vai falar, não. Deus vai falar, não pode, você não vai. Mas eles podem, mas eles fazem, Senhor. Mas você não, eu tenho algo especial contigo. Você não pode, eu tenho algo especial para você. Né? O Paul Washer fala isso aqui não é para todas as pessoas, mas ele fala que Leonardo Ravenhill pegou um bilhetinho, escreveu, dobrou e deu para ele. Aí o Paul Washer pegou o bilhetinho e abriu, ele falou que tem guardado até hoje esse bilhete. O grande homem de Deus, Leonardo Ravenhill, está escrito assim: os outros jovens podem, mas você não. Entende? Vai ter obra na sua vida que é específica e particular, e algumas coisas você não vai poder fazer. Alguns jovens vão poder perder tempos e tempo no computador, às vezes você não vai poder. Alguns jovens vão poder perder tempo no joguinho, às vezes você não vai poder. Algumas meninas vão poder ver malhação, novela, você não, porque Deus tem uma obra, quer derramar uma unção, quer fazer algo especial. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro como se fosse hoje, quando o Espírito Santo de Deus veio ao meu coração e me mostrou, e me mandou fazer a escolha. Eu estava sentado, jejuando, fazendo um jejum de 48 horas. Você vê mais isso nas igrejas. Um dia a pessoa fala que a barriga já dói, dá dor de cabeça. Meio-dia ao máximo. Mas, amém. Não é sobre jejum que eu quero falar. Estava fazendo um jejum de 48 horas, não falo isso para me engrandecer, falo isso para ter uma consciência sobre jejum na igreja. E eu estava sentado, orando e lendo a Bíblia. E no campo os jovens estavam jogando. E o Espírito Santo veio ao meu coração e falou: você não vai lá jogar? Eu falei: não, Senhor, eu escolhi isso daqui. Aí Deus falou comigo: você tem certeza que você quer escolher isso? Só que eu entendi a revelação de Deus na hora. Não era só aquele momento. Você tem certeza que você quer isso para toda a sua vida? Eu titubeei e pensei tudo que eu podia ter como entretenimento. E falei para Deus: sim, Senhor, me entrego ao seu evangelho. Desde então é raro o dia que eu piso no campo de futebol. Gosto muito de futebol, jogava. É raro. Quando sobra um tempo a gente vai, porque tem coisas mais importantes para nós fazermos. Eu comecei a chorar na favela e a andar e a falar: Deus me perdoa porque eu sou egoísta. Quando eu vi aqueles jovens
Eu sei que jovens ali daqui uma semana estarão mortos. Eu sei que jovens ali daqui uma semana estarão no inferno. A sua alma estará em eternidade de sofrimento. E às vezes nós não temos uma palavra de salvação, uma palavra de Deus ungida para a salvação daquele jovem. Porque estamos desperdiçando nossos tempos à toa. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos andar crendo, e o diabo quer roubar a nossa fé. E a nossa fé é roubada quando nós não lemos a palavra. E a nossa fé é roubada quando nós não oramos. É por isso que a igreja militante do Senhor Jesus precisa ser uma igreja de palavra, precisa ser uma igreja de oração. Dane-se que as outras igrejas não orem e não lêem a palavra, mas nós vamos orar, nós vamos estudar para o Senhor vir sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa ser um homem de fé, uma mulher de fé. Eu gosto dessa frase. Eu pensava que fé era para os heróis da fé. Eu também pensava isso até que eu li essa frase. Eu pensava, não, tem os caras que são Moisés, Elias, Davi, os heróis da fé. Os homens que vieram depois, Charles Spurgeon. Fé é para esses heróis. Não é para mim, fé é para eles. Mas eu entendi. Essa frase diz, fé não é para os heróis espirituais. Fé é uma questão de maturidade. Quanto mais maduro você for na presença de Deus, mais fé Deus vai depositar na sua vida. Mais unção Deus vai depositar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Maturidade com Deus. É por isso que Deus vai nos experimentar. Deus quer nos amadurecer. Deus quer nos fazer homens e mulheres de fé. Ele vai nos experimentar. É óbvio que Ele vai nos experimentar. Você precisa assumir o controle de você mesmo. Olha só. Você acorda de manhã. Quando você acorda, você pensa, o seu ser interior, o seu ser reflexivo, ele fala contigo mesmo, seus próprios pensamentos. Você pensa várias coisas. E quando você fala de manhã, o seu ser vai falar para você, olha, tem esse problema aqui. Olha, você tem que resolver isso, resolver aquilo. E você vai ouvindo aquele montão, aquela bagagem de problema. É isso. A tristeza já bateu no fundo da sua alma e você já... Meu Deus. Não dá, Deus. Não aguenta. É tanto problema, é tanta situação problemática. Meu filho está na droga, está assim, está assado, outra coisa, outro. Meu casamento que não sai, não tenho emprego, estou querendo me botar na cadeia, sei lá, são inúmeras situações. Só que você tem que assumir o controle. Você tem que virar para o seu eu interior e dar o comando. Não deixar ele te comandar. Não deixar ele falar do problema. Olha o que o salmista disse. Por que está abatida, ó minha alma? Espera somente em Deus, porque ainda o livrarei. Ele começa a indagar a sua alma e fala, por que tu está abatida? Fica quieta, porque eu vou adorar o Senhor. Eu vou exaltar e esperar o socorro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa assumir o controle, tomar o controle. Você precisa, se tiver que exortar a si mesmo, se exorte. Eu estou relaxado, é assim que eu estou e eu vou mudar. Exorte a si mesmo, exorte o seu ser interior. Fale consigo mesmo, eu estou em falta, eu estou assim. Eu preciso me colocar na brecha, na presença do Senhor. Eu não sei o que você tem que fazer, mas você tem que exortar, tomar o controle de si mesmo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Zé Capapadinho vai para onde? Leva não. Eu tenho que fazer isso e isso. Eu assumo o controle em nome de Jesus, porque Jesus me deu autoridade. Jesus me deu autoridade, Jesus me deu fé. Você precisa, louvado seja Deus, acordar e tomar o controle. Você precisa louvar o Senhor. Tome o controle da sua vida. Jeremias, ele era a pessoa certa para falar disso. O Jeremias ele vai lá, profetiza, prendem Jeremias no cepo, passur, batem em Jeremias, alma batida, ministério frustrado. Pô Deus, para que o Senhor me levanta? Para pregar para dura cerviz, pessoas rebeldes? Eu não tenho fruto, eu não tenho uma alma, eu não tenho ninguém. Eu só apanho, eu sou jogado na cisterna. A alma de Jeremias está abatida. Mas Jeremias escreve algo muito importante para quem tem alma batida. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança.
Se a tua vida está triste, lembra dos livramentos de Deus. Lembra da salvação de Deus na sua vida. Lembra de quantas vezes o Senhor te visitou e te deu livramento. De quantas vezes Ele entrou com milagre. Lembra, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Louvado seja o nome. Pastor, Deus nunca me deu livramento. Não, então tu não é salvo. Para mim o meu maior livramento foi Deus me visitar há 7 anos atrás e tirar minha alma do inferno. E às vezes eu me levanto pensando nisso. Ou melhor, quase todos os dias. Obrigado, Jesus. Eu não merecia. O Senhor não merecia ter sido tirado do largo de lodo, do tremedal de lama, ter colocado meus passos sobre a rocha. O salmista diz: clamei ao Senhor no dia da minha angústia. Ele se virou para mim e ouviu o meu clamor. Clame ao Senhor. Se a tua alma está abatida, clame ao Senhor. Lembre aquilo que te dá esperança, porque o Senhor é socorro presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa tribulação. Ou ele é mentiroso? Ele é socorro presente. O problema é que nós às vezes deixamos de clamar e deixamos a tristeza nos consumir e ficamos apostados ao invés de clamarmos a Ele. Grite, rasgue o seu coração, corra para um monte, para se ninguém te ouvir, grita, rasgue o teu coração lá. Às vezes eu vou para um monte e falo para os meninos: fique aqui porque eu vou orar, porque eu entro para dentro da mata e eu grito o mais alto que eu puder. Falo, rasgo o meu grito mais alto, mais alto. Eu grito diante de Deus, eu brinco Deus, eu pulo no chão, bato a cabeça, mas Deus tem que tratar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que tratar comigo. A tristeza tem que sair, os problemas tem que ir embora. Eu tenho que ter paz, porque a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Tem que sair. Tem que sair. É como nós lidamos com o nosso problema. Nós sempre vamos ter problema. É como você lidar com o seu problema. O seu problema é um problema que vai te abater, ou é um problema em potencial para Deus realizar um milagre e você chegar aqui na frente e dar testemunho? Deus entrou com providência e eu estava crendo até o final. Louvado seja o nome. Aí Jeremias triste, ele chega no verso 29. Ele diz: então eu disse, não me lembrarei dele. Ele não queria mais se lembrar de Deus, estava tão triste. Eu não falarei mais do seu nome, não vou mais falar. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado dos meus ossos. E eu estou fatigado de sofrer e não posso mais deixar de falar do nome de Deus. Não tem como, aleluia. Quando você é impactado pela presença do Senhor, não tem como você deixar de falar de Deus, deixar de se alegrar em Deus. A tristeza vai vir, mais raiva do seu coração e fala do amor dele. Louvado seja. Eu vou jogar a toalha, não vou mais pregar, não vou mais evangelizar, não vou mais vir para a igreja. Não faça isso. Deixa o Espírito Santo bater dentro de você, porque Deus vai te dar livramento. Louvado seja o nome. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que palavra maravilhosa de Jesus. Hoje eu orava, Jesus falava comigo sobre essa palavra, e eu fiquei meditando sobre isso. O Evangelho não tem lugar para soberbos. É por isso que o Evangelho bate muito na gente. Porque Deus quer experimentar quem são os orgulhosos. Se você for orgulhoso, você não vai ouvir. Mas se você for humilde, você vai se colocar debaixo da palavra e vai ser mudado. Glória, glória, glória. Olha aqui que Jesus está falando. Pessoas orgulhosas carregam fardos pesados. Eu falei, que isso, Jesus? Pessoas orgulhosas carregam o fardo pesado, porque pessoas humildes vêm e aprendem com o mestre e carregam o fardo leve e suave. Pessoas humildes falam: eu sou pecador, eu sou miserável. Jesus, eu preciso ser carregado no colo, porque eu não sei nem andar. Por isso que o Evangelho fala disso. A solução seria você compreender plenamente o Evangelho. Compreender isso. Compreender a justiça de Deus, compreender aquilo que a gente prega aqui constantemente, você ter essa plena compreensão. John Wesley não tinha compreensão. John Wesley nasceu em um lar cristão, e John Wesley então agora ele queria pregar a palavra de Deus e ser salvo pelas suas obras. Ele visitava os presídios, ele dava comida aos pobres, e ele: eu estou fazendo muita obra, é claro que eu vou para o céu. Ele estava todo errado no seu questionamento de evangelho. Aleluia, glória a Deus. Ele pensava: eu faço muito para Deus, não tem como Deus me salvar. Só que um dia, John Wesley estava entre a vida e a morte de um barco.
E ele começou a ficar desesperado. Será que Joel não tinha certeza da sua salvação? Porque ele estava confiando nas suas obras. Ei, crente, não confie em você mesmo. Confie somente em Deus. Espere somente em Deus. Não confie no seu braço. Não confie na sua inteligência. Espere somente no Senhor. Joel então olha para um povo, os morávios. Eles estão louvando a Deus em meio à morte. O barco ia virar e eles estão louvando. E Joel está desesperado. E ele vai ter uma conversa. Por que vocês louvam enquanto eu fico com medo? Porque Jesus já nos salvou. E o que vocês fizeram? Nada, nós confiamos nele, plenamente nele. Olha, o seu livramento está em confiar no Senhor. Aleluia, está em se entregar para o Senhor. Se o barco afundar, afunde com Jesus. Confie nele. Aleluia, se te jogarem na cova, vá com Jesus. Se te jogarem na fornalha, vá com ele. Porque ele está aí, louvado seja o nome do Senhor. Vá com Jesus. Aí John Wesley ficou refletindo. Aí ele entrou numa casa e ouviu um sermão de Lutero. De fé em fé se descobre a justiça de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Calma aí. Deus quer dizer que não depende do que eu faço? Deus quer dizer que não depende das minhas obras? Quer dizer que eu preciso só confiar em Ti para que o Senhor me dê alegria e vida eterna? É só confiar em mim para eu te dar alegria e vida eterna. É só confiar em mim que eu vou preencher o seu coração. E nós não podemos deixar de andar nesta confiança com Deus. Cada dia nós precisamos confiar no Senhor. Por isso que fala de fé em fé se descobre a justiça de Deus. Um pouco aqui, um pouco ali, de fé em fé se descobre. O justo viverá pela sua fé. A justiça de Deus. O pecado do homem. Você precisa ter uma plena compreensão do seu pecado. Você compreende que você é pecadora? Tem uma história de uma mulher que ela era da igreja. E ela disse assim: eu queria não ter nascido num lar cristão. Eu queria ter vivido o pecado para eu poder lamentar como eles lamentam sobre o meu pecado. Eu queria ter sido assim. Você já começa a perceber que esta mulher não tem uma compreensão saudável e salutar do pecado. Porque ela está achando que pecado é só roubar, que pecado é só matar, que pecado é só se prostituir. Ela queria ter vivido isso para ter um arrependimento mais singular, só que não. Basta você nascer que você já vai pecar contra o Senhor. Basta você pode estar dentro da igreja, você tem que reconhecer o teu pecado. Você pode ter nascido de novo, você ainda é pecador. Se alguém disser que não tem pecado, chama Deus de mentiroso e a verdade de Deus não está em nós. Então todos nós somos pecadores e precisamos reconhecer isso diariamente. Louvado seja o nome. Se eu não reconheço isso diariamente, eu tenho uma grande probabilidade de ficar sofrendo de depressão. Se eu não reconheço diariamente que eu sou pecador e mereço o castigo e o inferno e Deus me resgatou dessa ira vindoura, eu corro o risco de estar vivendo a minha vida mal agradecido. Tipo, poxa Deus, tu não faz para mim? Calma aí, ele já fez. Não faz? Ele já fez. Ou você não compreende que Ele já fez. Ou você não compreende que Ele é justo e que você é pecador. E se Deus é justo e você é pecador, Ele precisa te castigar e a ira ser derramada sobre você. Só que Ele não faz isso. Ele chama o seu filho e fala: filho, vem cá, porque eu vou derramar sobre ti a minha ira. Agradou Deus moê-lo. E Deus moe o seu próprio filho na cruz e vira disposta, porque Jesus se fez pecado por causa de nós, para que nós fôssemos feitos justiça para Deus. Você é justiça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus te salvou da ira e do pecado. Você pode entender isso. E essa plena compreensão do Evangelho é salutar para você não viver uma vida deprimida. É salutar. Quando eu penso em murmurar, eu lembro do sacrifício de Jesus. Como? Eu blasfemar contra o Senhor, murmurar da minha vida? Como eu vou murmurar se Deus fez isso por mim? Como eu vou murmurar? Deus nos livra do pecado, operando a sua graça, e nos torna justificados pela fé. Você precisa só confiar em Cristo, entregar a sua vida para Ele, compreender as verdades do Evangelho. 2 Coríntios 7, 9. A gente às vezes perguntamos assim: pastor, como é que eu faço para sair dessa depressão? Aí eu vou falar: você precisa sofrer um pouquinho mais.
A calma aí é contraditória, porque eu quero sorrir, eu não quero sofrer. Eu quero sorrir, eu não quero sofrer. Não precisa sofrer um pouco. Porque, primeiro, o processo de dor para Cristo ser gerado em nós. É um processo de dor. Paulo fala, eu sinto as dores de parto até que Cristo seja gerado. É um processo de dor. O Cristo já foi gerado, mas existe um processo de dor para sermos livres de alguns pecados que estão nos maltratando. Um processo de dor. Então, a alegria de Deus está em se humilhar na presença do Senhor. Olha que diz 2 Coríntios 7, 9 e 10. Abre aí comigo. A única coisa, 2 Coríntios 7, 9 e 10, para fecharmos. A única coisa que vai te resgatar é confiar em Cristo. Somente em Cristo. Você não pode confiar em nada mais do que na pessoa de Cristo. 2 Coríntios 7, 9. 2 Coríntios capítulo 7, verso 9 ao 10. Diz assim: agora folgo, não porque foste contristado, mas porque foste contristado para arrependimento. Pois foste contristado segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Você não vai se arrepender de estar triste por causa de Deus, de estar triste por causa das verdades do Evangelho. Você não vai se arrepender, sabe por quê? Porque se essa verdade penetrou o teu coração, você vai praticá-la, e se você praticar, a alegria de Deus vai vir sobre você. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz: porque está abatida a minha alma, espera somente Deus, porque ainda o louvarei. Ele ansiava pela presença do Senhor. Fique de pé nesta noite. Você anseia pela presença do Senhor? Espere em Deus. Ele termina falando isso. Porque está abatida, ele repete mais uma vez: porque está abatida a minha alma. E porque te perturba em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Olha, a tristeza, segundo Deus, opera a salvação. E salvação não tem como trazer tristeza, salvação traz alegria. A tristeza, segundo Deus, vai trazer alegria para nós, salvação da nossa alma. Eu te convido nessa noite clamar a Deus. Se as suas lágrimas são os seus alimentos, o seu alimento. Se você está como o salmista aqui, triste, angustiado, abatido, feche os seus olhos nessa noite. Se tem uma tristeza dentro da sua alma, que são os seus problemas, o teu Senhor está aqui nesta noite. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se do que você falhou com Ele. E fala: eu bem sei que Tu és um Deus misericordioso e bondoso. Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Ah, se Ele nos julgasse sem a Sua misericórdia, já teria nos reduzido a nada. Mas o Senhor nos julga segundo as Suas muitas misericórdias, e Ele está aqui para nos perdoar e nos dar uma nova história. Deus quer escrever uma nova história para a sua vida. Deus quer escrever um novo futuro para você. Quer tirar essa angústia do seu coração. Eu não estou falando que Deus vai resolver os seus problemas, eu estou falando que Deus vai arrancar a sua angústia. Aleluia. Ele pode resolver. Glória. Ele pode fazer. Mas o mais importante é você ter alegria. A paz que excede todo entendimento. Então clame ao Senhor nessa noite. Fala: Senhor, minha alma está abatida, a minha alma está angustiada, mas eu estou esperando no Senhor. Eu estou aqui na tua casa, eu estou te clamando, eu estou te pedindo, eu estou te buscando. Eu quero, Senhor, como a corça anseia por água, eu anseio pela tua presença. Anseio pela presença de Deus mais do que a comida que você come. Eu anseio pela presença de Deus mais do que a água que você bebe. Bendito é o teu nome, Senhor. E Deus vai se revelar a ti. E quando Deus se revelar a ti,
E quando a presença de Deus inundar a sua alma, você nem vai querer se levantar do teu lugar de oração. Você vai querer ficar ali parado, sentindo a graça do Deus Todo-Poderoso, a alegria que é indizível. Não tem como dizer. Que nada no mundo pode te apresentar. Foi maravilhoso quando eu casei. Foi uma alegria mais do que inexplicável. Mas quando o Senhor me visita é muito maior. Quando a presença de Deus vem sobre mim é muito maior do que a alegria que eu casei. Louvado seja o nome. Quando o Espírito Santo visita o nosso coração com a alegria do céu, dá vontade de sair dessa terra nesse instante. Pede ao Senhor para visitar a sua vida. Enquanto o louvor é tocado, fale com o Senhor nessa noite. Abra o seu coração, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração nessa noite. Fale com o Senhor. Um coração quebrantado e contrito não despreza o nosso Deus. Ele não despreza. Quebrando o seu coração nessa noite. Feche os seus olhos. Fale com o seu Deus. Ligue no trono de Deus. Louve a Ele nessa noite. Louve com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma. Cante para Ele essa canção. Tudo está tão difícil. Ele está contigo. Aleluia! Vai suprir as necessidades. Muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tuas mãos em tudo me escondeu. Em tua presença, ó Meu Deus, Senhor, quando eu põe chorar, a lágrima no teu povo, Jesus. Ó Deus, põe a lágrima na tua igreja, Senhor. Conforta corações quebrantados nessa noite, Senhor. Mostra o teu poder, o teu livramento, Senhor. Ó Deus, Senhor, em nome de Jesus, derrama o teu bálsamo sobre a tua igreja, lá na tua noiva, Senhor. Ó Deus, esperamos em Ti, Senhor, Pai, socorro nós. Aleluia, aleluia. As palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Bendito seja.
Thank you.